Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, fique ligadinho aqui no programa, senta aí, porque são muitas informações que estão sendo passadas aqui no programa e muitas informações bastante importantes para você e para sua família. Nós estamos falando sobre exames de imagem, a importância das modalidades dos exames de imagem na saúde da mulher. E estamos aqui no estúdio com a doutora Gigliane, que ela é radiologista e está aqui falando para nós um pouquinho sobre esse tema. E eu já queria perguntar para ela sobre o exame de imagem, se precisa, doutora, a mamografia, se tem algum preparo para poder ser realizado para que a mulher faça o exame. Não, nenhum preparo. Na verdade, o preparo só para aquelas pacientes, igual vocês me perguntaram da dor, aquelas pacientes que sentem um pouco de dor, nada melhor do que uma conversa, esclarecimento e, às vezes, uma medicação para dor, só. Tá vendo aí, mulherada? Não tem nada faraônico, nada demais, porque tem tantos mitos aí, né, doutora? É só ir lá e fazer o exame. Tá vendo? Tá vendo aí, mulherada? E não dá desculpa, né? E a gente fica procurando uma desculpa para não fazer as coisas, né? Então não tem desculpa nenhuma, só ir lá e fazer o exame, seu exame de mamografia, ok? Ok. Olha, aqui tem uma pergunta que é muito comum, que é se a mamografia pode ser substituída pelo ultrassom de mama. Não, não pode. Todos os estudos, existem várias modalidades de exame de imagem que estão sendo estudadas agora, mas estudos grandes, com os resultados confiáveis hoje, mostram o seguinte, que o único exame que realmente diminui a mortalidade pelo câncer de mama é a mamografia. E detalhe, quando você faz a ultrassom da mama, por exemplo, você consegue ver muita coisa. O ultrassom da mama ele é extremamente útil. Só que a maior parte dos cânceres de mama eles são o carcinoma intraductal invasivo. E ele, no início, ele não produz um nódulo, você não vai ver um nódulo. Não, você vai ver microcalcificações com uma morfologia bem típica. E essas microcalcificações, no ultrassom da mama, na maioria das vezes a gente não consegue ver. Na mamografia, a gente consegue ver bem. E isso é uma fase inicial, antes de você ver um nódulo. Antes de se tornar, muitas vezes, alguma coisa palpável. Mas só para ficar assim, mais claro ainda para o nosso telespectador, isso quer dizer assim, um exame não anula o outro, é isso? Um exame, cada exame... aliás, eu vou te dizer assim, eles veem coisas diferentes, entendeu? Uhum. Se complementam. Eles se complementam. Né? Eu digo assim, uma mamografia... e ultrassom de mama juntos são muito úteis para as pacientes mais jovens que têm uma mama muito densa. Eu posso ver microcalcificação nessa mamografia, mas eu não posso não ver um nódulo que pode passar na mamografia por ser uma mama muito densa. Já a ultrassom vai me ajudar a enxergar esse nódulo. Então, a mamografia, ela veio para complementar... A mamografia não, a ultrassonografia, ela veio para complementar a avaliação da mamografia. Ótimo, isso aí. Não... esqueça, assim, na verdade, como ela está explicando bem aqui, o exame de ultrassonografia é importante fazer, né, principalmente para as mulheres mais jovens. Né? Isso, ou com mama densa. Né? O ginecologista, quando encaminha essas pacientes para fazer ultrassom, ele já sabe que aquela paciente de 41, 42 anos já tem uma mama mais densa e eles já vão pedir a mamografia e ultrassom da mama. Gente, quando eu fico assim, instigando um pouquinho, é porque vem as perguntas para a gente e a gente gosta de deixar mastigadinho para o nosso telespectador, para você que está aí em casa, ok? As mamografias, elas trazem risco de câncer na tireoide? A senhora falou um pouquinho lá, né, no início, mas explica melhor para a gente, porque existem muitas teorias, né? Muitos mitos relacionados a isso. Aí pode falar um pouco mais aí para o nosso telespectador. Olha, um dos fatores de risco para câncer na tireoide é a exposição, sim, à radiação ionizante. Só que os estudos que também foram feitos mostram que é a exposição principalmente durante a infância. Tá? Uma criança que precisou fazer uma radioterapia no tórax por algum motivo, né? Precisou tratar alguma doença, realmente ela vai entrar no grupo de risco. Né? Mas a exposição com relação à mamografia, ela não aumenta o risco de câncer na tireoide.
E aqui tem uma pergunta, e a ressonância magnética, qual é a importância dela, quando ela deve ser utilizada para detecção de patologias da mama? A ressonância magnética é um exame maravilhoso. Ela consegue detectar patologia nodular, né? Ela consegue te dar características adicionais ao exame de imagem, que é a captação do contraste, as curvas de captação. Ela também é muito boa para avaliar a integridade da prótese mamária. Por exemplo, eu faço uma ultrassom de mama, eu faço uma mamografia, fico em dúvida se aquela prótese tem alguma ruptura, eu vou para a ressonância ela realmente consegue tirar essa dúvida, né? Então, outro papel da ressonância hoje na mama é fazer o rastreio de pacientes de alto risco. Ela entra junto com a mamografia. O ideal seria que fizesse anualmente os pacientes com risco muito alto de ter câncer de mama, mamografia e ressonância. Ótimo. E aí vem a pergunta de novo, a questão da dor, né? A transvaginal dói? Eu digo assim, quando eu faço esse exame todos os dias e raramente eu tenho problema das pacientes se queixarem de dor. Eu acho muito importante a gente esclarecer a paciente sobre o exame, explicar como é. Porque ela vê uma sonda, ela imagina que aquilo ali vai machucar mesmo, é verdade. Só que a gente explica como é o exame, como é feito. Geralmente a gente não tem esse problema com dor, mas se ainda assim houver dor durante o exame, eu digo que aquilo não é normal. A paciente tem que investigar alguma patologia. Ela tem que investigar uma doença inflamatória pélvica, uma endometriose, que causam realmente dor pélvica. E tem pacientes que realmente durante o exame têm muita dor. Não é o comum, é uma porcentagem muito pequena, mas se tiver dor durante o exame de ultrassom transvaginal, não é porque é ultrassom transvaginal, é alguma patologia que a gente tem que investigar melhor. Perfeito. E aqui está perguntando sobre, tem algum preparo para fazer esse ultrassom transvaginal? É também uma dúvida grande que a maioria tem. O ultrassom transvaginal de rotina, que é aquele para avaliar útero, ovário, ele não precisa de preparo. A gente consegue avaliar bem as patologias uterinas, as patologias ovarianas, sem o preparo. Agora, o preparo ele é muito importante quando você está fazendo a pesquisa de endometriose. Porque a endometriose ela pode infiltrar estruturas como a parede do intestino, a parede do fundo de saco, o fundo da vagina ali. Às vezes as lesões são muito pequenas, são lesões muito pequenas, mas muito sintomáticas. E você só consegue ver se você pede a paciente para fazer o preparo. O que é o preparo? O ultrassom, para ele poder enxergar, o som tem que passar ali e mostrar a imagem. A imagem ela fica muito ruim quando tem muito gás lá dentro, ou resíduo. O som não passa e você não consegue enxergar como você de forma adequada. Então, a gente pede para a paciente fazer o preparo, que é justamente para diminuir o resíduo de gases ou de fezes, para a gente poder enxergar pequenas lesões, pequenos focos, principalmente de endometriose. Outra questão aqui, outra dúvida que as pessoas têm muito, e por isso muitas deixam de fazer a ultrassom logo no primeiro trimestre da gestação. Elas acham que a transvaginal pode romper alguma coisa em relação a mulheres grávidas. Fala só um pouquinho para a gente a respeito disso, porque é uma dúvida que eu pelo menos assim, escuto constantemente. Elas falam, não posso fazer transvaginal porque eu estou grávida, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. É importante as gravidinhas saberem que a sonda ela não abre o colo do útero, ela não chega perto do bebê, ela só fica ali naquela posição dentro da vagina. Ela fica perto o suficiente para a gente enxergar melhor o bebê. Hoje em dia, gente, os aparelhos de ultrassom estão tão bons que você consegue detectar alterações no início da gestação. Então, o transvaginal ele é extremamente importante. E ele não machuca o bebê, porque na verdade, ele nem chega perto do bebê. Mas ele realmente dá uma gama de detalhes muito maior para a gente hoje em dia. É porque muitas ainda vivem naquele mito de que só começa o pré-natal depois do 3º mês. Né? A gente falou já bastante aqui sobre isso, né, doutora Rejane? E aí acaba que aí elas só vão fazer também o exame quando já não for mais transvaginal, né? Isso é um problema. Eu digo que o pré-natal ele começa antes de você engravidar. Justamente. Né? É o mais importante. E se você engravidou, é importante avaliar essa gestação desde o início, desde o momento que você sabe que está grávida. E eu sei que você pega muito caso assim lá, né? De mulheres já com essa dúvida. Sim. E de que só querem fazer se for a
abdominal ali. Eu não entro em conflito com as pacientes. Eu acho muito importante a paciente confiar naquilo que ela está, né? Não se sentir desconfortável de alguma forma. Mas eu explico, e a grande maioria das pacientes que, por exemplo, chega lá no primeiro trimestre, 6 semanas, 7 semanas, eu explico que eu vou conseguir avaliar melhor aquela gestação, que ela pode confiar no exame, e geralmente elas aceitam fazer o exame sem problema nenhum. E geralmente o médico do pré-natal já orienta, ó, esse primeiro deve ser transvaginal para ter meu melhor, né, acurácia da imagem. Gente, hoje em dia o transvaginal a gente faz em pacientes o no morfológico do segundo trimestre, que é aquela paciente que está grávida entre 20 e 24 semanas, que é para medir o colo do útero. Esse exame é extremamente importante. Através desse exame eu posso saber se essa gravidinha pode ter um parto prematuro, e aí o colega que está acompanhando essa gravidinha pode, no momento oportuno, fazer todo o procedimento para que isso não ocorra, para que tenha menos chances de acontecer, né? Exatamente. Retardar, né, vamos dizer. Ou seja, o transvaginal, às vezes, ele vai ser feito, dependendo do caso, até no final da gestação, mas ele não faz mal para o bebê. Ótimo, eu amei esse esclarecimento, porque a gente escuta isso todos os dias. Eu sei que a doutora Regiane, como ginecologista, também deve escutar muito a respeito disso. E algumas mulheres que muitas vezes elas pulam etapas, né? Elas primeiro vão lá fazer a ultrassom e depois que vão para a consulta. Isso aí eu sei que chega muito lá, né, doutora? Demais, muito. Verdade, isso. É verdade. E assim, existe um período do ciclo, né, menstrual que deve ser o melhor, o ideal para a paciente estar fazendo o transvaginal? O período do ciclo ideal seria na primeira fase do ciclo, depois do período menstrual. Eu vou falar por quê. Assim, no geral, não tem uma necessidade de você ir numa determinada fase do ciclo, dependendo do que você está procurando naquela paciente. Eu quero verificar como estão os miomas. Qualquer fase do ciclo, tranquilamente. Agora, a fase do ciclo que me permite avaliar melhor o endométrio, que é uma das partes do útero, é a primeira fase do ciclo, fora do período menstrual. Por exemplo, a paciente menstrua e fica 7 dias menstruada. Ela vai comigo, eu peço para ela ir lá fazer comigo o exame no 8º ou no 9º dia, porque ela não vai estar menstruada, não vai ter resíduo naquele endométrio, e eu vou conseguir avaliar se tem um pólipo ali, tá? Se tem alguma patologia endometrial. Ótimo. Gente, olha só, mais uma vez passou muito rápido esse segundo bloco, já acabou, viu? E você não saia daí, que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você. Fique ligadinho aí.